Olá, amigos. O que falaremos hoje é a respeito da justiça social e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Antes de discutir a visão cristã da justiça social, precisamos definir os termos. A justiça social é um conceito tão politicamente carregado que realmente não pode ser dissociado do seu contexto moderno. A justiça social é muitas vezes usada como um grito de guerra para muitos no lado esquerdo do espectro político. Esse trecho da pesquisa Justiça Social na Wikipédia, traduzido do inglês, é uma boa definição desse conceito. A justiça social é também um conceito que alguns usam para descrever o movimento em direção ao mundo socialmente justo. Nesse contexto, a justiça social baseia-se nos conceitos de igualdade e direitos humanos e envolve um maior grau de igualitarismo econômico através da tributação progressiva, da redistribuição de renda ou até mesmo da redistribuição da propriedade. Essas políticas visam atingir o que os economistas de desenvolvimento chamam de igualdade de oportunidades, a qual pode realmente existir em algumas sociedades e para a fabricação de igualdades de resultado, nos casos em que as desigualdades inerentes aparecem em um sistema processualmente justo. A palavra-chave nessa definição é igualitarismo. Esta palavra, juntamente com as frases redistribuição de renda, redistribuição da propriedade e igualdade de resultados, diz muito sobre a justiça social. O igualitarismo, como uma doutrina política, essencialmente promove a ideia de que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos políticos, sociais, econômicos e civis. Essa ideia é baseada no fundamento dos direitos humanos inalienáveis, consagrados em documentos como a Declaração de Independência Americana. No entanto, como uma doutrina econômica, o igualitarismo é a força motriz por trás do socialismo e do comunismo. É o igualitarismo econômico que visa remover as barreiras da desigualdade econômica por meio de redistribuição da riqueza. Vemos isso sendo implementado através de programas de assistência social, onde as políticas fiscais progressistas tomam proporcionalmente mais dinheiro de pessoas ricas, a fim de elevar o padrão de vida para as pessoas que não têm as mesmas condições. Em outras palavras, é o governo tirando dos ricos para dar aos pobres. O problema com essa doutrina é duplo. Primeiro, há uma premissa equivocada no igualitarismo econômico, de que os ricos se tornam ricos através da exploração dos pobres. Grande parte da literatura socialista dos últimos 150 anos promove essa premissa. Isso pode ter sido o caso principal quando Karl Marx escreveu seu primeiro manifesto comunista, e ainda hoje pode ser caso por parte do tempo, mas certamente não o tempo todo. Em segundo lugar, os programas socialistas tendem a criar mais problemas do que resolvem. Em outras palavras, eles não funcionam. Os programas de assistência social, os quais usam a receita fiscal pública para complementar a renda da população subempregada ou desempregada, normalmente têm o efeito de tornar os beneficiários dependentes da ajuda governamental, ao invés de encorajá-los a tentar melhorar a sua situação. Todo caso em que o socialismo, comunismo foi implementado em escalas nacionais foi um fracasso, não conseguindo remover as distinções de classe na sociedade.
Em vez disso, tudo o que faz é substituir a distinção entre nobreza e o homem comum com uma distinção entre as classes de afortunados da sociedade, e seu eventual fracasso de fazer isso foi em parte a razão para o seu julgamento e expulsão da terra. Quanto à Bíblia, quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele mencionou cuidar dos pequeninos, está em Mateus 25:40. E Tiago, em sua epístola, expõe a natureza da verdadeira religião, Tiago 1:27. Assim, se por justiça social queremos dizer que a sociedade tem a obrigação moral de cuidar dos menos afortunados, então isso é correto. Deus sabe que devido à queda haverá viúvas, órfãos e peregrinos na sociedade. E ele também fez provisões no Antigo e no Novo Testamento para cuidar deles. O modelo de tal comportamento é o próprio Jesus, o qual refletiu o senso da justiça de Deus ao levar a mensagem do Evangelho até mesmo aos párias da sociedade. No entanto, a noção cristã de justiça social é diferente da noção contemporânea de justiça social. As exortações bíblicas para cuidar dos pobres são mais individuais do que a sociedade como um todo. Em outras palavras, cada cristão é encorajado a fazer o que puder para ajudar o menor destes. A base para tais mandamentos bíblicos encontra-se no segundo dos grandes mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, em Mateus 22:39. A noção de justiça social de hoje substitui o indivíduo com o governo, o qual, por meio de impostos e outros meios, redistribui a riqueza. Essa política não incentiva a doação motivada pelo amor, mas apenas o ressentimento daqueles que veem a riqueza pelo qual tanto trabalharam sendo tirada deles. Uma outra diferença é que a cosmovisão cristã da justiça social não supõe que os ricos são os beneficiários de lucros indevidos. A riqueza não é o mal em uma cosmovisão cristã, mas há uma responsabilidade e uma expectativa para ser um bom administrador, porque toda riqueza vem de Deus. A justiça social de hoje opera sob a suposição de que os ricos exploram os pobres. A terceira diferença é que, sob o conceito cristão de boa administração, o cristão pode doar às instituições de caridade que eles queiram apoiar. Por exemplo, se um cristão tiver uma afinidade com os bebês ainda não nascidos, ele pode apoiar agências e organizações que se dedicam a esse fim com o seu tempo, talento e finanças. Sob a forma contemporânea de justiça social, os que estão no poder são os que decidem quem recebe a riqueza redistribuída. Não temos nenhum controle sobre o governo e o que ele faz com nossos impostos. E mais frequentemente que não, esse dinheiro vai para instituições de caridade que consideramos indignas ou dignas, né? Resumindo, há uma tensão entre uma abordagem da justiça social que é centrada em Deus e da que é centrada no homem. A abordagem centrada no homem vê o governo no papel de salvador, trazendo consigo uma utopia por meio da política governamentais. A abordagem centrada em Deus vê Cristo como Salvador, trazendo o céu para a terra. Quando ele voltar, no seu retorno, Cristo restaurará todas as coisas e executará a justiça perfeita. Até então, os cristãos expressam o amor e a justiça de Deus ao mostrar bondade e misericórdia para com os menos afortunados. Esse é o texto que eu queria falar para vocês hoje. E aproveitando, meu caro ouvinte, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Para quem gosta de lazer e conforto, gastar pouco e está planejando
umas férias na praia, vamos falar então dos nossos patrocinadores. Em Caraguatatuba, São Paulo, venha se hospedar no Hotel Litoral Norte, um ambiente agradável e familiar, com amplo espaço de lazer, com piscinas, ótimos apartamentos, café da manhã e de frente para o mar. É só atravessar a avenida. Para aqueles que gostam de estar mais próximo ainda da praia, temos a opção de Hotel Águas Vivas, na praia de Massaguaçu, também em Caraguatatuba, com os mesmos requintes e sofisticação, numa infraestrutura que você e sua família irão adorar e de área a seu alcance, para o conforto e lazer. Lá os hóspedes saem do hotel direto para as areias da praia. Agora, se você gosta de aproveitar a praia e ainda fazer suas compras, temos a opção Mar, do Hotel Mar, localizado no centro da cidade, em ambiente seguro e familiar, de área que não irá pesar no seu orçamento e ainda poderá sair tanto para a praia quanto fazer suas compras indo a pé, sem a preocupação de tirar o carro da garagem. Venha nos conhecer.